o Remo não perde a sua posição na tabela, mas também não ganha nada, né? Fica aí numa posição que não é ruim também. Na quinta colocação, o time azulino ainda permanece com 39 pontos, a 2 da Chapecoense, que ainda joga na rodada na terça-feira contra o Atlético Paranaense, mas é o que a galera tá falando aí no chat. O Remo, por enquanto, é o porteiro do G4, senhores. O Remo podia muito bem estar com 41 pontos e pelo menos empatado com a Chape já para entrar no G4 na próxima rodada, pelo menos continuar muito perto. Fala, Max. Segue invencibilidade fora de casa do Antônio Oliveira, hein? Não perde fora de casa. Venceu 2 fora, na verdade, venceu 2, o Atlético, e venceu também o Amazonas. E aí, como não perdeu, empatou contra a Chapecoense, empatou contra o Goiás, venceu o América, ou seja, mais uma vitória na conta. São 3 vitórias do Antônio Oliveira fora de casa. Então, apesar dos pesares, apesar da torcida querer sempre vencer, e tem que pensar assim, porque tem que vencer sim fora de casa, mas Antônio Oliveira, apesar de ter perdido jogos em Belém, está imbatível fora de casa. Verdade, senhoras e senhores, 8 horas e 30 minutos. Paulo Fernando, a gente vai analisar bastante esse jogo, mas primeiro eu quero votar. Eu vou empatar essa parada, hein? Porque se não é o Marcelo Rangel hoje de novo, o Remo poderia ter saído com um resultado muito, mas muito pior hoje de Goiânia. Um empate, esse 1-1 ficou no lucro com a circunstância da partida. Então, Marcelo Rangel, então a gente vai fazer o seguinte, hein? Vamos passar pro Bola Morta no oferecimento de Parque das Palmeiras, planos a partir de R$ 29,90. Pra você, Paulo Fernando, quem foi que matou hoje no jogo, hein? Tu me põe em cada sinuca de bico, olha. É porque tem jogos que são difíceis, aí não fica tão... Tu me põe em cada uma, porque eu vou te dizer, tava difícil... tem vários, não, o craque não dava pra salvar. Tava difícil a vida de quem votou no jogo do Paysandu, Paulo Fernando, que foi horrível. Aí tu quer saber quem foi o ruim da do jogo? Isso, Bola Morta. Eu vou dar pro treinador, pronto. Dá pra Qual ele. Treinador? O do Remo. Ih, rapaz. Eu dou pra ele. Mas você não acha que ele tentou, pelo menos, com as alterações, colocando o time pra cima? Tu tens uma folha de 4 milhões, tu tem jogadores que são criativos. E tu entra, tu espera levar um gol pra mexer no time. Então, tá aí o Antônio Oliveira, o Bola Morta. Olha, a nossa enquete já tá no ar, tá? A galera tá votando aí. Luizinho Moura, Bola Morta pra você. Natan Santos. E aí, quando tu corre errado, tu cansa também. Não é só questão do preparador físico. O Remo corre errado. Por que o Remo corre errado? Ele dá muita bola pro adversário, aí ele tem que correr. Se você tem a posse de bola, você obriga o seu adversário a correr. Certo? Quando você dá a bola pro teu adversário, quem tem que correr é você. E o time do Remo, ele consegue não dominar essa bola, não ter posse de bola, e ele entrega a bola para o adversário. Eu disse durante a semana nos programas, você vai lembrar, e também disse antes da partida começar, João, você vai lembrar também, você, Luizinho, Max, a galera que está acompanhando a transmissão. Antes da bola começar, o que foi que eu falei aqui? Que se o Remo desse a bola ao Vila, ele iria sofrer. E disse durante a semana que o Vila Nova seria um adversário bem diferente do que foi o Amazonas. Porque eu venho assistindo jogos, eu venho acompanhando esses times aí. Não foi a primeira vez que eu vi o time do Vila Nova. Eu vi o Vila Nova há uma semana atrás jogando contra o Atlético. E é o mesmo Vila. Ele jogando dentro desse estádio dele aí, ele joga 90 minutos tentando triturar o adversário. E como é que você consegue parar uma equipe dessa? Você mostrando, né, que também vai lá na frente para tentar importunar o cara. E o Remo pouco fez isso. E aí não adianta colocar a culpa, tu vai encher o time de atacante, se a bola não chegar, não adianta. Tu poderias ter lá na frente Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, Van Nistelrooy, Ronaldo Fenômeno. Tu poderia ter o ataque dos sonhos na tua frente. Quem é que vai armar? Qual é o cabeça de bagre que vai armar? O Remo não tem. Hoje o Remo, o meio de campo do clube do Remo, ele precisa contar com lampejos
lampejos do Regis, quando ele tá a fim de jogar aqueles 15 minutos. Ou o Pedro Rocha se sacrificar para ir buscar a bola atrás e ser o armador que a equipe precisa. Então, algo tem que ser feito, tem que ser tomado. O torcedor do Remo ele já se acostumou. Eu sei que as minhas palavras às vezes são duras. Sei também que ali no chat, como eu digo sempre, eu sei que tem muito torcedor do bem, torcedor de verdade. E tem muito vagabundo também que faz perfil falso, não tem coragem de falar, né? O vagabundo se esconde atrás de perfil falso para ficar jogando piadinha. Mas aqui eu falo português claro. Não venho pra cá pra ficar iludindo ninguém. O torcedor do Remo já sabe. Se subir e continuar com esse treinador, vai fazer exame todo o tempo pra cardíaco. Porque o torcedor do clube do Remo, cara, cada jogo é um sofrimento. Eu duvido, o torcedor do Remo tá comemorando. Valeu, 1 ponto. Pai d'égua, bora aplaudir. Pai d'égua. Mas o torcedor do Remo que tá tomando a cerveja dele agora deve estar lembrando dos momentos de agonia, velho. Vale lembrar, Paulo, que o Remo é o time que mais empatou na Série B. Ao todo são 12 resultados. Irmão, o time passa a semana toda treinando no Mangueirão, velho. Porra, a gente quer ver algo, meu irmão. Um Remo com transição, tocando bola. Porra, recebe no meio. Vem cá, Luizinho, tu é um meia. Pega a bola aqui. Passou o Vanderlei, tá, né? Tu não vê isso no Remo. O que tu vê no Remo? Coitado do Reinaldo. Pega a bola. Aí ele olha, não tem ninguém no meio. Eu vou ficar aqui? Não. Dá-lhe um pau lá na frente. Aí o zagueiro dos caras... O João Vieira tava armando no Vila Nova. Armando e só não fez o gol porque o cara não abriu pra ele aqui. Senão ele iria fazer. Entendeu? Então, meu amigo, o que eu tenho pra falar é isso. Eu sei que eu magoo alguns dos namorados, né, que tem em Belém. Ainda vão dizer que eu que tô errado, mas quem quiser ficar com o português que leve pra casa dele. O negócio, Paulo, é que a cada resultado dele, principalmente a cada resultado negativo... Pontos ganhos, irmão. 3 pontos ganhos. Muito claro isso. 2 pontos perdidos, não jogaste nada. Deste 2 chutes no gol. O teu gol saiu porque os caras fizeram gol contra. E tu vai me dizer que... Ou alguém vai afirmar... Agora, Paulo, Max, boa noite mais uma vez. Boa noite. E você, João. Mas nós vamos pegar a esculhambação, porque eu já tô pegando esculhambação na rede social. A gente não tem que reclamar, pô. O Remo foi heróico. De 1 ponto fora de casa. E você falou que o Remo não perdia em Goiânia. Mas só que não, eu não disse que o Remo ia lá para não perder. Eu imaginei que o Remo fosse lá para jogar futebol. Mas não. Simplesmente o Remo foi para Goiás para se acovardar, jogar com os outros, jogar atrás da linha da bola, mostrando os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. E não adianta comparar com o Paysandu, que nós estamos falando do Remo, tá? Então você que está no chat aí, ou nas nossas plataformas digitais, mas o Paysandu é outra coisa que a gente vai comentar depois. Está falando do Remo. Cara, assim, o torcedor do Remo toma uma agora, eu tava bebendo desde cedo, vai comemorar esse ponto, mas ele não tem a certeza que esse time vai brigar, cara. Sinceramente, E outra, Bad, Max, você que tá me ouvindo, João, cara, vocês já pararam para pensar? O Remo nunca consegue ter o melhor Remo no jogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Quando o Caio Vinícius está voando, não vai pro jogo. Tomou 3º amarelo. Quando o Cantídio chega e ensina para todo mundo como sai jogando nesse time com a bola no pé, ele está 2 meses machucado. Quando chega um meia que parece que vai jogar, ele chegou só agora e pôde jogar só o 2º tempo na partida de hoje, que foi o Pesca. Aí colocas esse rapaz que na Assembleia Paraense ele não joga. Esse Luan, ele não joga no meu time de pelada na Assembleia Paraense. Ele não sabe o que é uma bola de futebol. Ele já me disseram, Bad, ele é o melhor cara para você ser amigo, viu? Já me disseram que é um garoto de ouro. Aí ele joga só um tempo, porque ele estava 2 meses sem jogar.
Então o Remo não consegue. Quando é que eu vou ver um Remo com Cantídio, Caio Vinícius e o Pescador? Marrone, como é esse João Vitor aí, que eu gostei dele. João pelo Pedro? menos ele briga aí. João Pedro, né? Ele briga aí. E o artilheiro da Série B do lado esquerdo. Quando é que eu vou ver isso, cara? O Marcelinho na lateral direita. E Quando é que eu Abner, vou ver o e na Abner, lateral direita? a jogada ela foi cantada, só te interrompendo rapidinho aqui. A jogada do Remo, qual era a principal jogada do Remo, cara? Era Marcelo fazendo dobrada pela direita com o Janderson. As bolas surgiam pelo cruzamento, o Pedro Rocha chegava chapando com o ataque do Remo e vinha resolvendo. E tu não vê, o Remo não faz. Ou o Sávio pelo lado esquerdo. Agora, tu não vê, não adianta. E agora eu falei aqui, tu vai ter Bergkamp, Kluivert, Nisteroid, todos os melhores jogadores, Pedro agora na atualidade, o Holland, o Noronguete. Tu vai ter os melhores jogadores do mundo. O Moisés Amaral. Mas a bola não chega, o cruzamento, a bola não chega, cara. O cruzamento. Não, tô te falando, o Remo não foi uma. Eu disse aqui agora, o Remo não foi uma no fundo, cara. O Moisés Amaral tá falando de que é trabalhado sem controle de bola. O Remo não sabe jogar com a bola, o Remo é inimigo da bola, Bad Boy. O Remo é inimigo da bola. Porque a bola tava queimando. Eu falei isso durante a transmissão. Esse jogador que você falou agora. Todo jogo, esse jogador que você falou que não joga na Assembleia aí, ele entregou duas, ele entregou três. Ele tava doido pra. Rapaz, teve um lance dentro da grande área que ele não acertou tirar a bola. E aí é outra coisa que chama atenção também, né? Abner, a gente escolheu aqui o Marcelo Rangel como craque do jogo. Ficou aí a disputa entre ele e o Pedro Rocha. A gente estava até falando aqui que o Pedro Rocha não vai ser toda vez que ele vai ter um lance diferenciado ou meter 2 gols na mesma partida para ajudar o Remo a sair de um buraco, como estava hoje em vários momentos contra o Vila. Também teve o Marcelo Rangel que salvou o Remo de novo por várias vezes. Você fica entre esses dois também? Queria ter também uma espécie de voto seu no craque do jogo, na tua opinião. Jamais. Nenhum jogador do Remo é do craque do jogo. É um absurdo com futebol. O nosso goleiro hoje errou todas as reposições de bola. Quase entrega a paçoca na primeira. O Pedro Rocha, o que ele fez no jogo? Ele correu atrás da bola e cruzou e bateu a falta para mostrar para os meninos, olha, joga pelo menos na área antes do goleiro, que pode acontecer qualquer coisa. Para mim, quem mandou nesse jogo hoje foi esse zagueiro romano aí, anota o nome dele, Beth. Vê se alguém traz esse cara para o futebol paraense, urgente. Pedro Romano. Jogou de zagueiro, volante, de lateral, de atacante. E esse rapaz aí que o Paysandu não quis. Passou 3 temporadas aqui, era um dos menores salários do Paysandu, dos bonitões que vieram para cá. Como é que o Beth chama? João Vieira. João Vieira. O patife do futebol, rapaz. Ele é malandro. Ele só não fez gol hoje porque o cara não abriu a bola pra ele. Não deu a bola pra ele. Mas eu acho que ele ia bater de esquerda, ele ia errar. Era. Mas deixa eu te falar. Mas ia sobrar pra direita. É um desses dois aí, cara. O Remo, o jogador do Remo, ganhar craque do jogo, eu podia dar para um dos dois zagueiros rebatedores de bola. Olha, eu acho que podia, inclusive, Rapidinho, lá na Assembleia Paraense, Bed, se você for jogar sozinho tênis, você pode contratar, chamar, tá à disposição lá, os boleiros. Sim. Tá? O que é que eles ficam fazendo? Rebatendo bola para você, entendeu? É a dupla de zaga do Remo. Eles são excelentes para marcar no corpo a corpo, na corrida. Agora são dignos rebatedores de bola, velho. A tomar banho. Olha, o Abner, eu dei o craque. Aliás, não foi craque. Eu acho que podia até renomear para o menos pior do jogo. Eu dei isso pro Rangel, vou te dizer por quê. Porque o Rangel evitou que amanhã muito cardiologista tivesse problema de fila, essas coisas. O Remo tinha acabado de empatar o jogo. E o Rangel foi lá e a bola ia morrer no cantinho.
E ele foi lá, como diz aquele apresentador, como um gato, e tirou a bola. E ali ele se redimiu. Olha, o técnico do Remo, a gente está esperando, inclusive, né, a palavra do Antônio Oliveira. Já ele vai falar aqui na programação. O Abner... Para inserir depois na jornada, Sandu, cara, tenho... Hoje jogou até mais animado, eu posso dizer, criou oportunidades e tal, mas a pobreza técnica é absurda, cara. É absurda, é uma coisa assim, é de espantar. Tá aí um cara do teu lado aí, pô. Eu vi também, mas pode falar, que é o Paulo Fernando. Pô. Fernando viu, não sei nem se está certo o português, uns paisandus que a gente, que o reserva desses times faria esmagadoramente melhor que o Paysandu tem feito nessa Série B. O que deixa esperança, cara, é que, olha só, o único jogo que saiu o gol foi esse agora do Remo. Ontem os dois foi 0x0. Hoje foi 0x0 do Paysandu. É torcer para um monte de empate acontecer aí, tanto para cima da tabela quanto para baixo. O Paysandu tentar ganhar os jogos dele. Partida difícil hoje fora de casa. Queria sua avaliação do jogo. O Remo encontrou algumas dificuldades, principalmente no setor ofensivo. Essas dificuldades foram mais uma estratégia sua de jogar mais no contra-ataque, nos erros do adversário, ou foi uma imposição do Vila diante do Remo? Bem, antes de mais, boa noite. Sobre o ponto de vista estratégico e quem acompanha a nossa equipa, portanto, percebe muitas das vezes que tentamos retirar muita profundidade ao adversário, portanto, e sempre que isso aconteceu, o adversário, basicamente, nós deixamos os zagueiros livres para poder eles decidir, e sempre que isso aconteceu, o adversário errou. Sempre que nós quisemos subir um bocadinho a pressão, tivemos algumas dificuldades, portanto, é onde o nosso bloco ficou um bocadinho mais, ou menos compacto. Abriu muito espaço entre linhas, onde principalmente na primeira parte o adversário conseguiu encontrar 2 ou 3 situações. Foi um jogo onde nós sofremos sobre o ponto de vista físico, onde o adversário levou o jogo para um caminho muito físico, muito cruzamento, muito de primeiras e segundas bolas, muito duelo, e quando assim é, e nós perdemos muito duelo, perdemos muitas primeiras, perdemos também muitas segundas em algumas situações, por estarmos as linhas um bocadinho mais longe, principalmente na primeira parte, fica tudo mais desafiante. E o adversário, não por aquilo que jogou, mas por aquilo que competiu. E nessa perspectiva, hoje, não foi o nosso dia. É evidente que acabámos por ser premiados por um golo, mais pela coragem depois de sofrer, e nós continuamos o nosso caminho, somámos mais um ponto, portanto jogámos 2 vezes fora seguidas, conquistámos 4. Repare que no último jogo em casa jogámos talvez a melhor partida da temporada e acabámos por sofrer um golo no apagar das luzes, num pênalti. Se calhar era um ponto que até mesmo o empate já era injusto. A derrota então nem se fala, mas se calhar hoje tínhamos 40 pontos. Mas isso, os SES, todas as equipas falam de SES, nós vamos construindo o nosso caminho. A nossa equipa é uma equipa extremamente difícil de bater, mesmo num dia em que nós não conseguimos em muitos momentos jogar. Não conseguimos muitas das vezes encontrar o homem livre, sempre recebemos com bola com pressão, onde o adversário é o indicador dele, porque gera confronto físico, e aí nós hoje fomos mais frágeis, onde o adversário cresceu nesse sentido, mais uma vez, não por aquilo que jogou, mas por aquilo que competiu. Acabámos por ser premiados pela coragem que tivemos de ir em busca, depois de ter sofrido, da minha opinião, de uma forma justa pelo adversário. Acabámos por ser premiados. Mais vale somar do que sumir, e nós somamos mais um ponto na nossa caminhada. Obrigado. Pergunta do Max Souza, do Liberal. O Remo começou a ganhar território no último terço do segundo tempo, a partir das mudanças. Mas gostaria de entender a entrada do Marrone.
Foi pensando em tê-lo como lateral direito para anular o lado esquerdo do Vila, ou foi pensando em tentar segurar a bola no campo de ataque? Não, temos que. Essa pergunta é malandra, mas eu vou desconstruir principalmente o jogo e o meu pensamento relativamente a essa mudança. Portanto, dentro de uma estrutura que nós tínhamos, o Marrone foi troca por troca com o Nico. Portanto, da mesma forma que no último jogo foi troca por troca com o Pedro Rocha. Portanto, e aí ninguém questionou. A partir do momento, e se quem fez a pergunta souber dentro da estrutura que nós alterámos, a partir do momento que o Nathan Santos saiu e eu lancei o Regis, nós passámos a construir numa linha A3 com o Camargo, que Laus, Reinaldo e Sábio com o Camargo, portanto, onde um corredor era o Pedro Rocha e o outro era o Marrone. Agora, a partir do momento que nós, porque depois há uma parte defensiva, há um momento defensivo, e a parte do momento defensivo, o Marrone passou sim a formatar a linha de 4, porque naquela altura deixámos de ter um lateral e sabíamos que o adversário, a partir do momento em que nós marcámos o golo, iria crescer porque iria ir em busca da vitória. Portanto, é uma questão normal. Portanto, a partir do momento em que nós, no momento ofensivo, o Marrone projeta-se, a partir do momento que nós deixámos de ter o Nathan e passámos a ter mais um homem no meio campo, porque eu formei um quadrado com o Nathan Camargo e o Pavão, o Regis e o Nathan. Larguras, Pedro Rocha e Marrone, João Pedro na frente. Portanto, é só ler o jogo e perceber que há uma fase ofensiva e uma defensiva. Está aí, meus amigos, ouvimos um pouco do Antônio Oliveira, o homem da pergunta malandra, Max Souza. No final da resposta, ele respondeu. Até porque é coletiva, então a gente pergunta para entender, não é para encurralar. Se ele tá muito na ofensiva, achando que tá tudo contra ele, aí ele diz mais sobre ele do que a pergunta. E acabou que ele respondeu o que eu queria ouvir, que ofensivamente ele era um lateral e defensivamente ele reforçou o lado esquerdo de ataque do Vila, que estava muito forte. Então, ele, com a entrada do Marrone, ele povoa mais o lado esquerdo de ataque do Vila Nova e joga o Marrone como lateral direito. Ele não gostou da pergunta, mas respondeu exatamente o que eu queria ouvir. Ele coloca o Marrone como lateral direito. Eu acho que a primeira resposta dele, ele foi muito claro, né? Não jogamos nada, sofremos muito, nada deu certo. Os caras, muito mais pela imposição, e é verdade, quando o Remo roubava a bola, ou melhor, quando o Vila Nova perdia a bola, ele rápido fazia falta. Foram várias faltas assim. Parava o jogo na hora, não deixava o Remo com a bola de jeito nenhum. E aí ele tá certo, nisso que ele colocou. Agora, em relação... Eu entendi dessa resposta, Bad Boy e Max, da pergunta do Max, o que eu entendi aí? No momento ele disse que, o Marrone lá, eu fiz para ganhar o jogo. Se bem que o Remo teve uma falta no Pedro Rocha. Você descobriu agora, você deu o tiro no núcleo, no centro. O torcedor do Remo, que ouviu o seu treinador, agora entende que o Remo foi buscar o Marrone, um jogador que surge no Vasco da Gama, de uma qualidade, que tem uma técnica grande, um canhoteiro que podia estar resolvendo lá na frente, e o português botou ele para fazer cobertura de lateral. Tá explicado. Foi uma análise que eu... torcedor, depois dos aplausos contra a Ferroviária, tu tem que ouvir essa. Não adianta os 4 no meio de campo que ele disse que deixou. Primeiro, o Pavani, que era para ter saído do jogo na última substituição que foi feita, era o Pavani para sair. Por mais que ele tinha entrado, mas ele tinha machucado ali, errava tudo, não marcava ninguém. Então, ele tinha Pavani, o Nathan Camargo, quem ele tinha no banco o aí? Pescador. Então, olha só. Quem ele tinha no banco, Abner, aí? Tu tem aí, João? Eu tenho. Vê que ele tinha no banco. Olha só, Abner. Presta atenção. O banco do Aqui, ó, Márcia, tem aí? Eu tenho aqui. Pode passar, Vai, Max, vai. pode passar. No banco ele tinha Igor Vinhas, tá? Marcelinho, Alan Rodrigues, Christian Tassano, Pedro Castro, Pavani, Nathan Camargo, Nathan Regis, Marrone, Janderson e Eduardo Melo. Se ele queria fazer essa recomposição e ajudar o lateral lá na marcação, botava o Marcelinho, pô. Botava o Marcelinho. Qual é o cacuete de marcação que o Marrone tem? O garoto foi perdido ali naquela posição que ele entrou. Mas a mexida que ele fez, Bad, se eu não estou enganado, o Remo estava perdendo, né?
Pois é, porque ele mexe no time, mexe no intervalo, ele coloca o Natan Pescador e também... Não. O último jogador que ele colocou... Quem foi o último jogador que ele foi? O Regis? Foi, eu acho que foi o Regis, né? Foi o Regis. Tá, ele joga o Regis. Porque quando ele joga bota o Regis pro meio, então... Mas ele, quando ele fala que o Marrone ia fazer a ponta direita até o final, ele tinha esses 4 no meio, só que nem o Pescador, nem o Regis iam marcar ninguém, pô. E bom lembrar que o Remo não empatou por causa das mexidas dele. O Remo empatou por um gol contra, rapaz.